O Pacto de Deus com Abraão, por Arthur W. Pink. Deus tem um e o mesmo padrão para a cabeça e os membros de sua igreja, e, portanto, é-nos dito: qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu nem o conheceu. 1 João 2,6. Em 1 Pedro 2,21 lemos: Cristo padeceu por nós. Com que finalidade? Para que nós nos desobrigássemos de toda a obrigação para com Deus? Para que nós pudéssemos seguir um curso de ilegalidade sobre a pretensão de magnificar a graça? Não, de fato, mas antes deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. E qual é a natureza desse exemplo que Cristo nos deixou? O que senão cumprir a lei? Mateus 5,17. Amando o Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, mente e força, e ao próximo como a si mesmo? Mas para fazer isso, deve haver uma natureza em harmonia com a lei e não em inimizade contra ela. Cristo poderia declarar: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Salmos 40:8. De forma que cada um de seu povo redimido e regenerado diga: porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Romanos 7:22. E neles é formado um novo homem, que gostaria de prestar perfeita obediência à lei. Tal é o seu desejo honesto, mas a presença do velho homem frustra-os. O pacto eterno, em sua natureza e conteúdo, é um pacto misto, pois princípios da lei e da graça operaram nele. Foi a pura e simples graça que ordenou que qualquer um da caída raça de Adão fosse salvo, como foi maravilhosa e infinita graça que proveu que o Filho de Deus encarnasse e servisse como fiador deles. Mas foi por pura e simples lei que o fiador deveria obter e comprar a salvação deles por sua redenção a Deus de uma satisfação perfeita, em nome deles. Cristo foi nascido sob a lei. Gálatas 4:4. Toda a sua vida foi perfeitamente conformada aos preceitos da lei, e a sua morte foi um suportar da penalidade da lei. E tudo isso foi em cumprimento de seus compromissos pactuais. Da mesma forma, estes dois princípios da graça e lei são operativos em conexão com a administração do pacto eterno, ou seja, na aplicação de seus benefícios para aqueles em cujo nome Cristo pactuou. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Romanos 3:31. A obra de Cristo libertou o crente da lei como a causa de aquisição de sua justificação, mas isso de modo algum aboliu a lei como sua regra de vida. A graça divina não anula a responsabilidade do seu destinatário, nem a obediência do crente torna a graça em algo menos necessária. Deus exige a obediência ou conformidade com a sua lei, do cristão tão verdadeiramente como ele o requer do não cristão. É verdade que nós não somos salvos por causa de nossa obediência, mas é igualmente verdade que não podemos ser salvos se formos desobedientes. A menos que Noé houvesse atendido a Deus e construído a arca, pereceria no dilúvio. Ainda assim, foi pela bondade e poder de Deus que a arca foi preservada. É através de Cristo e somente de Cristo que a obediência do crente é aceitável a Deus. Mas pode-se perguntar: será que Deus aceitará de nós uma obediência imperfeita? A resposta é sim, se for sincera. Assim como Ele tem o prazer de responder às nossas pobres orações, quando apresentadas no nome todo meritório de seu Filho. Mais uma vez, gostaria de ressaltar que qualquer pacto significa necessariamente um acordo mútuo com termos a serem cumpridos por ambas as partes. Um exemplo claro, porém, muito solene disto, é encontrado no caso de Judas e os seus principais sacerdotes dos judeus, a respeito de quem lemos: pesaram 30 moedas de prata. Mateus 26:15. Isso quer dizer, em troca de seu cumprimento do contrato de trair o seu mestre, entregando nas mãos deles, eles lhe pagariam essa soma de dinheiro.
que em Atos 1,18 é denominada de o galardão da iniquidade. É somente prestando muita atenção a todas as expressões utilizadas nas Escrituras sobre o pacto de Deus e de nossa relação com o mesmo que podemos obter uma correta e plena concepção dele. Lemos sobre os que abraçam a minha aliança. Isaías 56,4. Para entrardes na aliança do Senhor teu Deus. Deuteronômio 29,12. Aqueles que fizeram comigo uma aliança com sacrifícios. Salmo 55. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Salmos 25,10. Lembrai-vos perpetuamente da sua aliança e da sua palavra que prescreveu para 1000 gerações. 1 Crônicas 16,15. Para invalidar a minha aliança. Levítico 26,15. Aos que tiverem abandonado a santa aliança. Daniel 11,30. Contra o que foi dito acima, pode-se objetar que isso reduz o pacto da graça a um e ao mesmo nível que o pacto de obras. Não é assim. Nós respondemos, pois esses pactos têm algo em comum, mas há uma diferença real e radical entre eles. Cada um deles mantém as reivindicações de justiça de Deus por fazer cumprir as exigências da lei. Mas a aliança das obras não tinha mediador, nem qualquer provisão feita para aqueles que falharam sob ela, ao passo que a aliança da graça supre a ambos. Além disso, de acordo com o pacto das obras, a obediência era prestada a um Deus absoluto, o que nos termos do pacto da graça é prestado a Deus em Cristo. E há um mundo de diferença entre essas duas coisas. A aplicação destes princípios ao caso de Abraão consideraremos a seguir. 4. Na aplicação a Abraão daqueles princípios divinos considerados no capítulo anterior, deveria ser bastante óbvio que a lei de sua obediência contou tanto com promessas e ameaças, recompensas e punições, conforme a bondade e santidade de Deus, e apropriados para o cumprimento de sua responsabilidade moral. Pode-se perguntar, onde há qualquer indício na Bíblia de quaisquer ressalvas e termos ligados ao pacto abraâmico ou qualquer declaração clara de que Deus estipulou quaisquer condições a ele. Tal questão é suscetível de várias respostas. Em primeiro lugar, a menos que houvesse tais ressalvas e termos, nenhum pacto teria sido feito. Em segundo lugar, a extrema brevidade do relato de Gênesis deve ser trazido à mente. E em vez de esperar uma afirmação categórica completa, seus detalhes fragmentários precisam ser cuidadosamente reunidos. Em terceiro lugar, Gênesis 12:1 mostra claramente que Canaã foi estabelecida diante dele provisoriamente. Além do que já foi dito, gostaríamos de salientar que o Senhor declarou em conexão com o sinal e selo desta aliança, e o homem circunciso, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Gênesis 17:14. Aqui então, é claro que a condição foi estipulada, cujo não cumprimento quebrava o pacto. Mais uma vez, em Gênesis 18:19, encontramos Deus dizendo: porque eu tenho conhecido, e sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Abraão tinha que guardar o caminho do Senhor, que é definido como agir com justiça e juízo, ou seja, caminhar obedientemente em sujeição à vontade revelada de Deus, para que ele viesse a receber o cumprimento das promessas divinas. Mais uma vez nós lemos: porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os seus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Gênesis 26:5. Assim, enquanto Deus lidou com Abraão em pura graça, é claro que ele também foi colocado sob a lei. Alguns leitores são suscetíveis a objetar: isso é uma subversão miserável do glorioso pacto da graça, por suas condições, termos e ressalvas. Você o reduz a uma contingência e incerteza, em vez de seu ser em tudo bem ordenado e guardado. Nossa primeira réplica
é que nós não introduzimos as condições de ressalvas à aliança. Em vez disso, elas são bem declaradas nas Escrituras. Deus não fez uma concessão absoluta de Canaã a Abraão quando ele se revelou a ele na Caldeia. Em vez disso, ele foi obrigado a trilhar o caminho da obediência pela terra que havia de receber por herança. Nem Deus faz uma concessão absoluta ou incondicional do céu quando o pecador crê primeiramente em Cristo. Em vez disso, ele exige que ele ande no caminho estreito, o qual somente conduz à vida, e fielmente avisa sobre o iminente perigo dele se desviar dali. Isso pode ser respondido, mas isso conduz tudo a uma incerteza. Tudo depende do ângulo a partir do qual você o vê. Considerado como objeto do amor eterno de Deus, o eleito em Cristo como redimido por Ele, como habitado e selado pelo Espírito, o alcançado céu de forma segura por parte do crente é colocado além de toda incerteza. Mas considere o crente como um agente responsável, como continuando a ter a carne habitando nele, vivendo em um mundo onde ele é atormentado pela tentação de todos os lados, chamado a combater o bom combate da fé e lançar a mão da vida eterna. E o assunto aparece em outra perspectiva completamente diferente. E um ponto de vista é tão real e verdadeiro quanto é o outro. A dificuldade aqui, quanto à possibilidade do crente guardar ou quebrar o pacto e tornar tudo inseguro, é precisamente a mesma como demonstrar a consistência entre a preservação divina e perseverança cristã. Embora os sis de João 8,31 e Colossenses 1,23 não anulem a promessa de Filipenses 1,6, ainda assim, eles estão lá e devem ser considerados por nós. Do lado divino, o pacto da graça é em tudo bem ordenado e guardado. Não há a menor possibilidade de qualquer coisa nele falhar. Cristo verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. E nenhum daqueles dados a ele pelo Pai, antes da fundação do mundo, será perdido. Mas isso não altera o fato de que, enquanto os eleitos são deixados aqui neste mundo, são convidados a fazer firme a sua vocação e eleição. 2 Pedro 1,10. Não que já a tenham alcançado, mas prosseguem para alcançar, se apossarem, aquilo para o que foram também presos por Cristo Jesus. Filipenses 3,12. O pacto prevê a comunicação da graça eficaz para garantir a obediência e a perseverança dos santos. Ainda assim, isso não altera o fato de que Deus ainda impõe suas justas reivindicações sobre eles e trata-os como agentes morais que são obrigados a acatar as suas advertências, obedecer os seus preceitos e utilizar os meios que ele designou para a sua preservação. Alguns experimentam dificuldade em encaixar essas escrituras que apresentam a vida eterna como a possessão presente e inalienável do crente, com outras passagens que a colocam no futuro e como apenas podendo ser alcançada por seguir um curso de autonegação. Tais versos como João 5,24 e Romanos 6,23 são bastante simples para eles, mas em versos como Romanos 6,22, 8,13, Gálatas 6,8 e Judas 21, eles se embaraçam em saber o que fazer com eles. Mas não há nada de inconsistente entre um crente agindo a partir de um princípio de graça e de vida que já lhe é comunicada pelo Espírito Santo. E se eu agir assim para que ele possa viver? O homem deve estar vivo antes que ele possa comer. No entanto, ele deve comer, a fim de que ele possa viver. Se ele cessasse inteiramente de alimentar-se, haveria qualquer vida nele no período de um mês? Nenhum cristão poderia entrar no céu se ele totalmente negligenciasse os meios da graça, nomeados para a sua preservação espiritual. No passado, Moisés disse a Israel: "E o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência, para amares ao Senhor teu Deus com todo o coração e com toda a tua alma, para que vivas." Deuteronômio 30:6. Ele foi então inconsistente quando, no fim do mesmo discurso, ele declarou:
os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e achegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Deuteronômio 30, 19 e 20. Moisés estava colocando ali perante eles um evangelho sim e não? Enfaticamente não, pois ele era o porta-voz do próprio Jeová. E aquele não foi um apelo legal, mas um apelo estritamente evangélico. Infelizmente, muitos hoje erram, não conhecendo as Escrituras. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Não meramente de Moisés até Cristo. Deuteronômio 7:9. Sim, e com nenhuns outros. Este verso é tanto uma parte da santa, inspirada palavra de Deus, como é Efésios 2, 8-9, e uma é necessária para nós, tanto quanto a outra. Pode-se argumentar, isto é trazer um incentivo legalista e incutir um espírito mercenário ao colocar o crente no uso de meios a fim de obter a sua preservação e colocar diante dele o céu ou a vida eterna como uma recompensa por sua fidelidade. Em resposta, citaremos o renomado e evangelístico teólogo holandês. A baixeza mercenária é certamente indigna dos filhos de Deus, nascidos do alto, mas o Pai Celestial não os isenta de ter qualquer benefício com seu próprio proveito no exercício da santidade. O próprio Davi confessa que os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Também por eles é ademoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Salmos 19, 9-11. E a fé de Moisés é elogiada porque tinha em vista a recompensa. Hebreus 11, 26. Sim, esta fé é exigida de todos os que vêm a Deus, de forma que eles creiam que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11, 6. Para antecipar mais uma objeção, não com qualquer expectativa de convencer o crítico capcioso, mas antes na esperança de ajudar alguns que estão em um estado de perplexidade a partir do ensino unilateral dos nossos tristes dias, mas o todo acima não inculca o princípio do mérito humano? Não, pois é devido somente à graça divina que o crente tem comunicado a ele um princípio de obediência, um coração ou natureza que deseja agradar a Deus. Além disso, é unicamente por amor de Cristo que Deus tão liberalmente recompensa os esforços sinceros do seu povo a parte do mediador e seus méritos. Eles não poderiam ser aceitos por ele. Finalmente, não há proporção alguma entre a obediência do cristão e a recompensa que ele recebe. A herança infinitamente excede os seus miseráveis esforços. Algo mais do que havia em Deus dar Canaã a Abraão e a sua descendência fez com que ele deixasse a Caldeia. Aproximando-se agora de nosso tema imediato, deve salientar que o pacto de Abraão não deve ser considerado como algo à parte, não tendo nenhuma ligação direta com o que se passou antes ou o que o seguiu, mas sim ele deve ser visto como uma parte e um passo a mais no desenrolar dos conselhos eternos de Deus em relação ao seu povo. O chamado de Abraão foi um passo muito importante na realização do propósito de Deus. Essa foi uma daquelas épocas marcantes na história da Igreja que produziu uma nova ordem de coisas, em perfeita harmonia com, ainda que grandemente antecipado, o que fora comunicado anteriormente. A obra de preparação para o aparecimento do Messias agora assumiu uma forma mais tangível e entrou em uma fase mais visível quanto à obtenção do resultado final. A linhagem a partir da qual a semente prometida deveria surgir
estava agora mais definitivamente estabelecida, enquanto o alcance da graça divina foi mais claramente revelado. A declaração feita pelo Senhor Deus no Éden, após a transgressão de Adão, que a semente da mulher triunfaria sobre e destruiria a serpente, era o fundamento da fé dos santos e o objeto de sua esperança durante os primeiros 2000 anos da história do mundo. Até a época de Abraão, nada mais foi revelado sobre a pessoa do libertador vindouro, tanto quanto registra a Escritura, de que ele deveria ser da raça humana, mas de que família particular ou mesmo de que nação, ninguém foi informado. Os homens ainda não sabiam de que país ele iria surgir, seja do Egito, da Babilônia ou de algum outro país. Mas na aliança que Deus fez com Abraão, não somente a promessa de um Salvador foi renovada, mas sua família e local foram agora anunciados. Para esta grande honra, o amigo de Deus foi escolhido, a ele foi revelado que o Messias deveria ser fruto de sua descendência e que a terra de Canaã seria o cenário de sua gloriosa missão. O pacto de Abraão não deve ser apenas considerado como parte de um todo maior, em vez de uma operação isolada, mas a atenção não deve ser restrita a qualquer episódio único na vida do patriarca ou relacionamento de Deus com ele. Concordamos plenamente com John Kelly quando ele disse: se queremos formar uma estimativa precisa daquele pacto e da verdade para a qual ele foi o meio de revelação, não devemos limitar-nos a qualquer transação particular, na qual é feita alusão a ele, embora a transação possa ter sido importante. O nosso exame deve abranger todos os incidentes registrados. Devemos ter em mente que tudo o que aconteceu com Abraão, desde o seu chamado até o fim de sua vida, tinha a intenção de explicar e ilustrar a natureza do pacto. Não foi por uma comunicação específica que a mente de Deus foi completamente revelada a Abraão. Várias comunicações foram feitas em momentos diferentes, todas relacionadas com o mesmo assunto e desvelando o significado do pacto, enquanto o caráter do próprio Abraão, moldado por várias provações pelas quais ele foi chamado a passar e modelado pela graça mediante a fé, lança importante luz sobre as concepções que ele entretinha do que havia sido revelado a ele. Tudo isso forma um todo homogêneo, e a partir deles, assim considerados, devemos formar os nossos pontos de vista sobre o pacto. Quando Abraão foi chamado pela primeira vez pelo Senhor, uma clara pista foi-lhe dada sobre o propósito divino, o que, sob a bênção do Espírito Santo, foi o meio de vivificar sua fé e produzir nele a decisão que ele tomou. No entanto, apenas um vislumbre foi então dado a ele sobre o que Deus planejara. Este não foi o estabelecimento formal do pacto. Esse evento ocorreu posteriormente, após um intervalo de alguns anos. O que acaba de ser dito parece receber a confirmação de Gálatas 3, 16 a 17. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz, e as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só, e a sua descendência, que é Cristo. Mas digo isto, que, tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei que veio 430 anos depois não a invalida, de forma a abolir a promessa. 430 anos antes da promulgação da lei, no Sinai, nos levam de volta ao início dos lidares de Deus com Abraão, registrados em Gênesis 12. Embora o real termo pacto não seja encontrado nesse capítulo, este termo não aparece até chegarmos a Gênesis 15, 18, onde encontramos a transação em si. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo: tua descendência tenho dado esta terra. Depois, em Gênesis 17, encontramos o sinal e selo do pacto, a circuncisão dado. Quanto ao pacto, há outras referências nos capítulos seguintes. Em Gênesis 22, o pacto é confirmado. Assim, de fato, o pacto recebeu ampliações importantes e sucessivas. Durante a relação que Deus, em infinita condescendência, continua a ter com o seu servo. Hebreus 6, 13 a 18,
une a grande promessa de Gênesis 12:3 e o juramento de Gênesis 22:15-18. Em nosso esforço, então, para obter uma visão correta e abrangente da operação divina no Pacto de Abraão, somos obrigados a examinar cuidadosamente todas as informações que a narrativa de Gênesis fornece, os principais acontecimentos na vida de Abraão, que são concebidos como uma contribuição para transmitir uma explicação, e a luz que o Novo Testamento lança sobre ambos, e tudo que diz respeito a toda a sua unidade como ilustrativo do pacto. Nos limitarmos a uma passagem, por mais importante que possa parecer, seria fazer injustiça ao assunto. É a falha neste ponto que tem resultado em tantas discussões superficiais, insuficientes e parciais do mesmo por vários escritores. Aqueles que se aproximam do exame e consideração da aliança abraâmica ou de qualquer outro tema bíblico com uma única teoria de estimação ou ideia em suas mentes, a qual eles estão determinados a estabelecer a todo custo, não podem esperar obter uma visão correta e plena do pacto como um todo. Consideremos então o Pacto de Abraão como um avanço notável no desenvolvimento do propósito da graça de Deus para com os homens, e ainda assim como apenas uma parte de um todo maior e mais grandioso. Ao fazê-lo, o que exigirá a nossa atenção especial é: qual era a natureza particular e qual era o conjunto da verdade a qual ele foi o meio de revelar. Sobre esses pontos, uma grande diversidade de opiniões é emitida, tanto entre os escritores mais antigos quanto entre os mais recentes. Exatamente o que o Pacto de Abraão torna manifesto para as mentes e os corações do povo de Deus no passado, e até que ponto o mesmo se aplica a nós hoje. As respostas adequadas para essas questões devem ser elaboradas a partir da própria Escritura Sagrada, corretamente interpretada. Talvez o nosso melhor caminho é o de destacar os elementos particulares e, posteriormente, as suas observações a respeito destes, conforme surge a necessidade. 5. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12:1-3. Dessa narrativa simples temos a promessa original feita a Abraão, a saber, que o Messias deveria vir de sua família. Essa promessa divina foi feita para o patriarca quando ele tinha apenas um pouco menos do que 75 anos. Ela foi dada em um ponto no meio do caminho da história humana entre a criação do primeiro Adão e a encarnação do último Adão, ou seja, 2000 anos depois da entrada do pecado no mundo e 2000 anos antes do advento do Salvador. O primeiro grande objetivo do Pacto de Abraão foi tornar conhecida a fonte de onde viria o Messias. Este foi o aspecto mais importante da verdade revelada nele: o aparecimento da semente prometida na própria linhagem de Abraão. A comunicação principal nisto foi dada ao patriarca quando Deus apareceu pela primeira vez a ele. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Duas coisas devem ser notadas na linguagem aqui utilizada. Primeiro, serão benditas todas as famílias da terra. Obviamente, olha para trás, para Gênesis 3:17, todas as famílias era suficientemente claro para anunciar o alcance internacional da bênção. É realmente muito impressionante observar que em Gênesis 12:3,
Deus não usou a palavra eretse, como em Gênesis 1, 14, 19, 18, 25, etc., mas Adamá, como em Gênesis 3, 17. O vínculo manifesto entre maldita é a terra, Adamá, Gênesis 3, 17. Teria sido feito mais evidente se Gênesis 12, 3 fosse proferido: em ti serão benditas todas as famílias da terra, Adamá. A maldição deveria ser removida por Cristo. Em segundo lugar, os termos desta intimação messiânica foram bastante gerais em seu caráter. Posteriormente, essa promessa original foi repetida de forma mais específica: em ti serão benditas todas as famílias da terra, sendo definido como em tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Isso ilustra um importante princípio que deve ser discernido em toda a revelação divina, a saber, o desdobramento progressivo. Primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. Marcos 4, 28. Isto é evidente aqui por uma comparação entre as promessas de longo alcance feitas a Abraão com as profecias de Noé acerca de seus 3 filhos. Jeová era o Deus de Sem. No entanto, Jafé deveria habitar em suas tendas. Gênesis 9, 26 e 27. Ele agora passa a ser conhecido como o Deus de Abraão. Mas todas as famílias da terra seriam abençoadas nele e em sua semente. Que impressionante progresso foi feito aqui no plano divino ao revelar a amplitude do seu significado e a explicitação de sua finalidade. Por seu chamado, Abraão foi elevado a uma proeminência muito singular e constituído em forma de raiz e centro da história futura do mundo, relacionada ao cumprimento da bênção real. Ainda assim, mesmo nesse aspecto, não exclusivamente, a bênção viria principalmente a Abraão e por meio dele, mas como já indicado na profecia em Sem, outros permaneceriam, embora em uma posição subordinada, da mesma linhagem, uma vez que estes também seriam abençoados. Os que o abençoassem, ou seja, aqueles que sustentassem substancialmente a mesma fé e ocupassem a mesma relação amigável com Deus. Os casos de tais pessoas, nos próprios dias do patriarca, como seu parente Ló, que não foi formalmente admitido no pacto de Abraão, e ainda mais de Melquisedeque, que nem sequer era da linhagem de Abraão e ainda permaneceu individualmente em algum sentido maior do que o próprio Abraão, mostram claramente, e existiram, sem dúvida, em parte, para erguerem-se para a finalidade de mostrar que não havia nada de arbitrário na posição de Abraão e que o fundamento que ocupava era até certo ponto comum aos crentes em geral. A honra peculiar concedida a ele foi que o grande tronco da bênção deveria ser dele, enquanto apenas alguns galhos isolados ou ramos espalhados poderiam ser encontrados em outros lugares. E mesmo estes só poderiam ser encontrados por pessoas que de uma forma tivessem algo em comum com ele. Em relação a si mesmo, no entanto, o grande dote do bem transmitido a ele na promessa divina poderia manifestamente não ser percebido por ele pessoalmente. Poderia no máximo ser apenas um começo feito em sua própria experiência e história, e o alargamento do ciclo de bênção para outras famílias e regiões, até que chegasse às famílias mais distantes da terra. Devia necessariamente ser afetado por meio daqueles que surgiriam a partir dele. Daí a palavra original da promessa: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Depois foi alterada para em tua descendência serão benditas todas as famílias da terra.
É necessário recordar, porém, que cada uma dessas expressões tinha seu próprio significado e importância específica, e que elas devem ser conjugadas de modo a expressar o pleno propósito de Deus no chamado de Abraão. A bênção prometida deveria ser operada em seu sentido mais amplo e não por Abraão individual imediatamente, mas através dele imediatamente por meio da descendência que seria dada a ele. Isso implicava claramente que essa descendência deveria possuir qualidades muito maiores do que qualquer daquelas que eram encontradas no próprio Abraão, uma vez que a bênção dele fluiria tão amplamente. Sim, isso apenas levemente velou a verdade que haveria uma combinação maravilhosa do divino com o humano. Cristo, então, como a substância essencial da promessa e da descendência de Abraão, em vez do próprio Abraão, deveria ter a honra de abençoar todas as nações. Todavia, para o que acabamos de chamar a atenção, de modo algum retira a força do original, em ti serão benditas todas as famílias da terra, pois, por assim definitivamente conectar o bem com o próprio Abraão e com a sua descendência, a ligação orgânica foi marcada entre uma e outra. A bênção, a ser transmitida ao mundo através de uma linhagem, teve ainda em seu tempo uma presente, embora pequena, realização, justamente como o reino de Cristo teve o seu início naquele de Davi. E em última análise, um incorporou o outro, e assim em Abraão, como a raiz viva de tudo o que seguiria, o todo e cada parte, pode ser dito tomar o seu lugar. Não somente Cristo foi, segundo a carne, filho de Abraão, Mateus 1:1, mas todos os crentes em Cristo são da semente de Abraão, Gálatas 3:29, e toda a companhia dos redimidos terão seu lugar e porção com Abraão, no reino de Deus, Mateus 8:11. Outras promessas se seguiram como: a tua descendência darei esta terra, Gênesis 12:7. Para te ser a ti por Deus e a tua descendência depois de ti, Gênesis 17:7. E assim por diante, o que consideraremos posteriormente. O que nos interessa é o significado do termo descendência nessas passagens. A escritura que lança mais luz a esta é Gálatas 3:16-17. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz e as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua descendência, que é Cristo. Mas digo isto, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei que veio 430 anos depois não a invalida, de forma a abolir a promessa. No entanto, por estranho que pareça, esta passagem ocasionou muita dificuldade aos comentaristas. Nem dois deles concordam em sua interpretação. Essa é comumente considerada como uma das passagens mais obscuras em todas as epístolas paulinas. Matthew Henry diz: a aliança é feita com Abraão e sua descendência, e ele, o apóstolo, nos dá uma exposição muito surpreendente dela, mas ele não tenta absolutamente nenhuma interpretação detalhada. J.N. Darby procura cortar o nó mudando as promessas do apóstolo para a promessa, restringindo a referência a Gênesis 22. No entanto, não apenas o grego está no plural, mas essa ideia é claramente refutada por 430 anos depois, o que necessariamente nos leva de volta a Gênesis 12. Albert Barnes discute longamente o que ele chama de as perplexidades desta muito difícil passagem da Escritura. Mas, como de costume,
os comentaristas têm criado suas próprias dificuldades, em parte por não terem em devida conta o contexto imediato, e em parte através de uma adesão servil à letra, perdendo assim o espírito do verso. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Abraão foi o pai de uma dupla descendência, uma natural e uma espiritual. E se nós atentarmos para o contexto aqui, não há a menor dificuldade em determinar qual delas o Espírito Santo tem em vista. No verso 6, ele disse: assim como Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça, a partir do que se conclui: sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Versículo 7. O que poderia ser mais claro do que isso? Aqueles são da fé, os crentes genuínos. São filhos de Abraão, ou seja, os seus filhos espirituais, sendo ele o pai deles como o padrão ao qual eles estão conformados. Em outras palavras, os pecadores hoje são justificados por Deus exatamente da mesma forma que foi Abraão, pela fé. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Gálatas 3, 8-9. A mesma verdade é aqui reafirmada. Tendo em vista o propósito de Deus de justificar os gentios pela fé, ele proclamou o Evangelho para o próprio Abraão, dizendo: em ti todas as nações serão abençoadas. Que seja cuidadosamente observado que o Espírito Santo aqui cita Gênesis 12 e não Gênesis 22. A mesma conclusão é extraída novamente. Os crentes recebem a bênção espiritual idêntica a que Abraão recebeu, a saber, a justiça de Cristo imputada em sua conta, de modo que eles agora correspondem a todos os requisitos da lei. E isso porque Cristo nos resgatou da maldição da lei. Versículo 13. Isso abriu caminho para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Versículo 14. Irmãos, como homem falo, se a aliança de um homem for confirmada, ninguém a anula nem a acrescenta. Gálatas 3,15. Mas, no caso diante de nós, temos muito mais do que a aliança de um homem. Nós temos uma aliança divina, pois Deus solenemente ratificou as suas promessas a Abraão por pacto. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Versículo 16. Agora a luz de filhos de Abraão. Versículo 7. Os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Versículo 9. E para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo. Versículo 11. Abraão e a sua descendência. Deve significar Abraão e a sua descendência espiritual. As promessas foram feitas. A prova colateral disso é fornecida por Romanos 4,16. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós, pois é somente toda a sua descendência espiritual que tem a certeza de receber as bênçãos prometidas. Não diz, e as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua descendência, que é Cristo. Gálatas 3,16. Esta é a cláusula que muitos têm encontrado tão desconcertante. Eles têm apontado que tanto no Antigo Testamento e no Novo,
O termo descendência muitas vezes refere-se aos descendentes sem limitação, assim como é para nós a palavra posteridade. Além disso, é um fato que o uso de uma concordância amplamente confirmará que o termo descendência nunca é usado no plural em absoluto para denotar uma posteridade, sendo a forma singular constantemente utilizada para esse fim. Na verdade, a forma plural da palavra nunca ocorre, exceto aqui em Gálatas 3,16. Isso representa um problema para o qual nenhum literalista pode fornecer uma solução satisfatória, o que dá a entender claramente que não era com o significado superficial do termo que o apóstolo estava tratando aqui. A força de seu raciocínio aqui não depende da mera palavra dicionarizada descendência, mas da grande ideia bíblica que cada vez mais claramente na revelação do Antigo Testamento se manifesta através dessa palavra, a noção de uma pessoa individual que deve resumir em si mesmo o povo da aliança, bem como para eles as bênçãos da aliança, ou seja, o Messias prometido, Cristo. Esse é o único escritor que conhecemos que indicou a direção em que devemos olhar em busca da verdadeira explicação dos termos do apóstolo, ou seja, não em seu significado meramente literal, mas no conceito espiritual que assumem. Assim como o termo Cristo literalmente significa ungido, mas é empregado como título especial do Salvador e é dado a ele não como uma pessoa privada, mas pública, incluindo tanto a cabeça quanto os membros da igreja. 1 Coríntios 12:2. Não diz, e as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua descendência, que é Cristo, para resumir. As promessas de Deus nunca foram por procriação humana, mas por regeneração divina. Todavia, as promessas não foram feitas para ambas as suas descendências, mas a uma delas apenas, ou seja, a descendência espiritual, o místico Cristo, o Redentor e todos os que estão legal e vitalmente unidos a Ele. Assim, a antítese elaborada pelo apóstolo entre a unidade da descendência em contraste com a diversidade das descendências. Isso foi surpreendentemente prefigurado no plano terrestre. Abraão teve 2 filhos, mas um deles, Ismael, foi excluído dos privilégios mais elevados. Em Isaque será chamada a tua descendência. Gênesis 21:12. Mas essas palavras não significam que todos os descendentes de Isaque são destinados à bem-aventurança celestial. Antes, elas afirmam que foi a partir de Isaque que o Messias prometido segundo a carne descenderia. Posteriormente, a linhagem de descendência do Messias foi mais definitivamente restrita, pois dos filhos de Isaque, Esaú foi rejeitado e Jacó foi escolhido como progenitor de Cristo. Dentre os 12 filhos de Jacó, Judá foi escolhida como a tribo a partir da qual surgiria a descendência prometida. A partir de todos os milhares de Judá, da família de Jessé, foi honrada ao ser designada para dar à luz ao Salvador. Isaías 11:1. Dos 8 filhos de Jessé, 1 Samuel 16, 10, 11, Davi foi nomeado para ser o pai do Messias. Assim podemos ver, no decorrer do tempo, o canal através do qual a descendência de Abraão surgiria foi mais definitivamente limitada e especificada. E desse modo Deus gradualmente tornou conhecido como as suas promessas originais
a Abraão deveriam receber o seu cumprimento. A limitação dessas promessas foi evidenciada pela rejeição de Ismael e depois de Esaú, o que demonstrou claramente que nem todos os descendentes de Abraão estavam incluídos nas promessas, até que, em última análise, verificou-se que o seu cumprimento foi tido em Cristo e naqueles unidos a Ele. Caso as promessas de Deus a Abraão envolvessem ambos os ramos de sua família, incluindo Ismael, assim como Isaque, então algum outro termo, ao invés de descendência, teria sido utilizado. Mas Deus assim ordenou que tão diferentes fossem as circunstâncias de seus nascimentos e vidas futuras, assim como diversas foram as profecias relacionadas a eles. E tão completamente diferentes foram as duas raças que surgiram a partir deles, que nas Escrituras os descendentes de Ismael deixaram de ser citados como a posteridade de Abraão. E nisso Deus prefigurou o grande abismo que separava os descendentes naturais de Abraão, os judeus, de seus filhos espirituais cristãos, e assim torna indesculpável que venhamos a confundir um com o outro quando se olha para o cumprimento das promessas. As promessas foram restritas originalmente e essa limitação foi evidenciada mais claramente por revelações sucessivas, até que foi mostrado que ninguém senão Cristo e aqueles unidos a Ele estavam incluídos, e a tua descendência, que é Cristo, místico. Não diz e as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua descendência, que é Cristo. Para resumir, as promessas de Deus nunca foram feitas a todos os descendentes de Abraão, como muitos tipos diferentes de descendência, mas foram limitadas à linhagem espiritual, ou seja, ao Cristo místico. Assim, os descendentes incrédulos de Jacó estavam tão excluídos dessas promessas como estavam os descendentes de Ismael e Esaú. Pelo contrário, os crentes gentios, um com Cristo na aliança eterna, são tão verdadeiramente participantes das promessas como Isaque, Jacó e todos os israelitas piedosos. 6. O que esteve diante de nós no último capítulo é de importância fundamental, não apenas para uma compreensão correta do próprio pacto de Abraão, mas também para a sã interpretação de grande parte do Antigo Testamento. Uma vez que é claramente reconhecido que o tipo se funde com o protótipo, que os crentes em Cristo são os filhos de Abraão, Romanos 4,16, Gálatas 3,7, os cidadãos da livre e celestial Jerusalém, Gálatas 4,16, Efésios 2,19, Apocalipse 21:2, 14. A circuncisão, Filipenses 3:3. O Israel de Deus, Gálatas 6:16. Efésios 2:12, 13. Os que chegaram ao Monte Sião, Hebreus 12:22. Será encontrado que temos um guia confiável para conduzir-nos através dos labirintos da profecia, sem a qual temos a certeza de nos perdermos e encontramos em uma confusão inextricável e incerteza. Isso foi de conhecimento comum entre os santos em tempos passados. Mas, infelizmente, uma geração que os sucedeu gaba-se de ter uma nova luz apenas para mergulhar a si mesma e seus seguidores em trevas. As promessas de Deus a Abraão e a sua descendência nunca foram feitas para seus descendentes naturais, mas pertenciam àqueles que tinham fé assim como ele. Não poderia ser de outra forma,
Porque todos quantas promessas há de Deus são nele sim e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. 2 Coríntios 1:20. Todas as promessas e não profecias de Deus são feitas em Cristo, ou seja, todas as bênçãos prometidas são colocadas nas mãos do mediador, e ninguém que está fora de Cristo pode reivindicar uma única delas. Todos os que estão fora de Cristo estão fora do favor de Deus, e, portanto, as ameaças divinas e não as promessas são a sua porção. Aqui então está a nossa resposta àqueles que se queixam. Você aplica à igreja todas as coisas boas do Antigo Testamento, mas as mais você relega aos judeus. Claro que sim, as bênçãos de Deus dizem respeito a todos que estão em Cristo. As maldições de Deus a todos, judeus ou gentios, que estão fora de Cristo. Assim, os descendentes incrédulos de Jacó estavam tão excluídos das promessas abraâmicas quanto estavam os descendentes de Ismael e Esaú. Ao passo que essas promessas pertenciam tanto real e verdadeiramente aos crentes gentios quanto a Isaac, Jacó e José. Mas, infelizmente, essa verdade básica, tão claramente revelada nas Escrituras, é repudiada pelos dispensacionalistas que estão perpetuando o erro daqueles que se opuseram a Cristo nos dias de sua carne. Quando ele falou da liberdade espiritual que ele poderia dar, seus ouvintes não regenerados exclamaram: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém, como dizes tu. Sereis livres? João 8,33. Quando ele fez menção de seu pai, os judeus carnais responderam: nosso pai é Abraão. Ao que o Salvador respondeu: se fosses filhos de Abraão, farias as obras de Abraão. João 8,39. Infelizmente que muitos de nossos contemporâneos não sabem quem são os filhos de Abraão. A importância vital do que buscamos apresentar no último capítulo parecerá ainda mais evidente quando for pontuado que os crentes em Cristo têm uma herança comum com Abraão, bem como uma posição comum perante Deus. Porém, muitos de uma só vez se oporão a isto, alegando que não pode ser assim. Ora, a herança de Abraão e sua descendência era terrena, era a terra de Canaã, que Deus lhes prometeu. Nossa primeira resposta é: tal foi a firme convicção daqueles que crucificaram o Senhor da Glória, como ainda é a convicção de todos os judeus ortodoxos na terra atualmente. Judeus que desprezam e rejeitam o Cristo de Deus. Eles são guias seguros a serem seguidos? Para dizer o mínimo, cristãos professos que compartilham deste ponto de vista não estão em muito boa companhia. O próprio fato de que essa ideia é tão amplamente entretida entre os judeus que não têm o Espírito de Deus deve levantar uma forte suspeita naqueles que alegam ter discernimento espiritual. Nossa segunda resposta é que se a herança de Abraão foi uma herança terrena, ou seja, a terra de Canaã, logo certamente a herança dos cristãos é terrena também, pois todos somos co-herdeiros de Abraão. Você, meu leitor, não importa o que você pode ter recebido de profundos estudantes da profecia, está preparado para resolver essa questão pelo claro ensino das Escrituras Sagradas? Se você estiver, pode rapidamente ser levado a uma questão simples. E se sois de Cristo, então sois
descendência de Abraão, e herdeiros conforme a promessa. Gálatas 3:29. O que poderia ser mais claro do que isso? E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Romanos 8:17. Se filhos de Deus, também herdeiros de Deus. E da mesma maneira, se filhos de Abraão, também herdeiros de e com Abraão. Não há escape legítimo dessa conclusão óbvia. No último verso de Gálatas 3, o apóstolo extraiu a inferência inevitável das premissas que ele havia estabelecido no contexto. Voltemos por um momento para Gálatas 3,16. Em seguida, observemos o que se segue. Aqui a clara declaração é feita. Ora, a Abraão e a sua descendência, as promessas foram feitas. E como nós plenamente provamos em nosso último capítulo, a referência é a sua semente espiritual. Mas para remover toda a incerteza possível, o Espírito Santo acrescentou: e a tua descendência, que é Cristo. Cristo de forma mística, como aparece em 1 Coríntios 12:12 e Colossenses 1:24, ou seja, o próprio Cristo e todos os que estão unidos a Ele. Assim não há espaço para uma sombra de dúvida sobre a quem as promessas abraâmicas pertenciam. Sua descendência carnal, sendo expressamente excluída pelo que está escrito. Não diz, e as descendências, como falando de muitas. Mas digo isto, que, tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei que veio 430 anos depois, não a invalida de forma a abolir a promessa. Gálatas 3,17. A única dificuldade reside nas palavras em Cristo, na medida em que a aliança, aqui mencionada, foi confirmada apenas 430 anos antes da lei, no Sinai. A referência não pode ser a aliança eterna, que foi confirmada por Deus em Cristo antes da fundação do mundo. Tito 1:2. Por isso somos obrigados a adotar a interpretação de estudiosos espirituais e hábeis. A aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, apenas como ex Christo, é traduzido como a respeito de Cristo, em Efésios 5:32, e ex auton é traduzido como porquê dele, em Atos 2:25. Aqui então há uma adicional palavra de Deus que sua aliança com Abraão se relacionava a Cristo, ou seja, Cristo místico, descendência de Abraão.